Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo do canal do Diego de Berardino. Dessa vez a gente vem trazendo aqui uma partida Garry Kasparov contra Vladimir Kramnik, um dos rivais mais duros, né, do velho Garry. E a gente vai ver essa partida bem legal, jogada no ano de 1994. Mas antes da gente começar, deixe o seu like para não esquecer e se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu, para ajudar a gente a crescer. Bom, essa partida foi jogada no torneio de Novgorod, 1994, né, na Rússia. Kramnik já estabelecido ali na elite do xadrez mundial, e o Garry, o Kasparov, né, o então campeão do mundo da PCA, já havia tido a cisão com a FIDE, mas com certeza era o melhor jogador do mundo naquele momento. E então essa partida então contra o jovem Kramnik, que é considerado pelo Kasparov como um dos seus rivais mais duros, né? Inclusive ganhou um match pelo Campeonato Mundial em 2000 do Kasparov e, digamos assim, sempre endurecia as partidas contra então o Ogro de Baku. Vamos lá então. Kasparov jogou E4, peão do rei. C5 jogou Kramnik, que então gostava de diferentes sicilianas. Kasparov jogou cavalo C3 no lance 2. Cavalo C6, então ele ameaça jogar uma siciliana fechada, que seria com G3 aqui, mas fica na ameaça, ele joga cavalo G2 e depois de cavalo F6 abre a siciliana com D4. O Kramnik toma e ele opta pela variante Sveshnikov, né? Com E5, muito popular desde então e até hoje, né? Inclusive o atual campeão mundial Carlsen já utilizou diversas vezes essa variante. O cavalo vem para B5, ameaçando entrar em D6 com cheque, as pretas jogam D6 e bispo G5. Na luta pela casa D5, as brancas vão trocar o bispo pelo cavalo aqui. A6, o cavalo sai em retirada para a única casa aqui, A3, B5. E o Kasparov joga cavalo D5. Tudo isso teoria mais do que conhecida. Agora, bispo E7, agora ameaçando o cavalo toma. Então é hora de dar o bispo pelo cavalo. O Kasparov faz aqui. Essa por muito tempo foi considerada a linha principal das brancas contra as Sveshnikov e ainda hoje é uma das mais jogadas. Aí. Bispo toma F6 e C3, então o peão aqui controla os pulos desse cavalo e ao mesmo tempo dá a casa C2 para o cavalo que está lá no canto. Roque, cavalo C2 e aqui o Kramnik jogou torre B8, numa linha que também o Carlsen tem jogado recentemente aí com as pretas. E o Kasparov joga H4 aqui, que é um lance interessante, limitando um pouco esse bispo. Esse bispo muitas vezes quer vir para G5, e claro que tomar aqui perderia rapidamente dama H5, né, por causa dos problemas aqui na coluna H. Então, depois de H4, o Kramnik jogou cavalo E7. Esse lance não é considerado o melhor pela teoria atual. Tirar o bispo aqui para E7 simplesmente é uma boa ideia, abrindo caminho para tentar jogar F5. Ruptura típica das pretas aí na Sveshnikov. O cavalo E7 deixa digamos assim, dobrar aqui os peões com o cavalo também F6, mas isso não é nenhum problema na Sveshnikov, em diversas linhas. As pretas dobram os peões aqui para depois atacar o centro das brancas com F5 e, digamos assim, depois trocar aqui. O outro peão pode ir para F5 ou jogar F5, F4, iniciar um ataque na ala do rei, ou jogar D5 no centro. Tem uma massa central aqui das pretas em troca de debilitar um pouco o rei.
Aqui o Kasparov jogou dama D2, outra opção seria cavalo E3 aqui, centralizando o cavalo, e os pretos provavelmente jogariam F5, dama D2, bispo B7, atacando o peão de E4, e bispo D3 jogou o Kasparov. O Kramnik faz a ruptura D5, muito típico aqui para ativar as próprias peças, né? Agora aquele bispo ganha vida, a dama centraliza. Por outro lado, está abrindo a diagonal para esse bispo, tá apontando lá para H7. E aqui o Kasparov jogou em estilo, começou a jogar no estilo Mikhail Tal aqui, de ataque, né? Jogou roque grande, deixando o peão de A2 no A, né? O Kramnik jogou E4, atacando o bispo. Se dama tomar 2, uma possibilidade seria dama H6, E4 e bispo E2, que vai dar na mesma posição da partida, com diferente ordem de lances. Então, roque grande E4, bispo E2 e dama por A2 aqui. Jogou Kramnik, aceitou o desafio. Reparem que a dama aqui, apesar de estar próxima do rei, ela não tem esse cheque, né? Está controlado pelo cavalo e não é fácil criar uma ameaça concreta contra o rei branco, enquanto que as brancas vão tentar invadir ali na ala da dama, na ala do rei, né? A ala do rei debilitada ali, dama H6, de olho no peão de F6, e o Kramnik trouxe a dama para a defesa com dama E6, faz total sentido. Kasparov centralizou aqui com o cavalo D4, tá? Atacando a dama aqui, né? Então traz o cavalo com o tempo, dama B6, mantendo o olho ali na casa F6, e depois aqui de torre H3, torre H3, né? Um belo lance aqui de passagem de torre. O Kasparov está querendo jogar torre G3, né? Ameaça a torre G3, cavalo G6 forçado e H5, ou cavalo G6, cavalo F5 e dama G7 mate, né? Seria ganhadora. Então, já se antecipou o Kramnik com rei H8, com a ideia de torre G3, agora ele pode defender com a torre aqui, né? E mantém o cavalo controlando a casa F5. Com rei H8, jogou o Kramnik, bispo G4, o Kasparov. Então, de olho nessa casa aqui, ele pode entrar com bispo, pode entrar com cavalo e depois tomar de bispo. Inclusive, cavalo F5 aqui é uma ameaça, por exemplo, se fizer um lance aqui só para exemplificar, um lance neutro como A5, cavalo F5, ataca o cavalo e ameaça mate, cavalo toma, bispo toma, e não tem defesa para o mate em H7, né? Então, torre G8 jogou o Kramnik para poder defender aqui com torre G7 ou torre G6, se necessário. E aqui o Kasparov jogou no melhor estilo Tal, né? Sacrificando, e até tem a questão do Tal do sacrifício do Tal, né? Muitos deles não serem totalmente corretos, principalmente sob a visão dos computadores modernos, né? Mas os problemas criados ali na prática são tão grandes que muitas vezes os adversários do Tal não conseguiam resolver. E o Kasparov fez a mesma coisa aqui contra o grande Kramnik. Ele jogou um incrível cavalo E6 aqui. E o sacrifício em si não está incorreto, mas porque se aceitar, as brancas realmente vão ficar bem. Mas o Kramnik tem uma continuação muito boa que lhe daria vantagem aqui. O Kasparov poderia jogar aqui bispo F5, ameaçando o mate, cavalo toma, cavalo toma. E com ele tem um peão a menos, mas uma vantagem aqui posicional. O cavalo é muito forte, né? E tem algumas fraquezas aqui nas casas pretas, né? Parte aqui do Kramnik. Torre D6 é uma ameaça, então possivelmente dama E6 fosse um lance aqui para responder torre D6 tomando cavalo, né? Então, aí dama F4,
dama E5, seguiria o jogo aqui, talvez trocando as damas, as brancas têm um final melhor por conta do cavalo forte, mas ótimas chances de defesa aqui para as pretas. Mas cavalo E6 é um lance espetacular, né? Embora não totalmente correto. Qual que é o ponto aqui? Se tomar o cavalo, o Kasparov vai tomar com cheque, torre G7, o único lance possível, torre D7, ameaçando torre toma. E não tem uma boa defesa. Se o cavalo sair, está tendo mate lá em G7, né? E se torre E8, torre G3, a outra torre entra no ataque aqui, ameaçando o bispo sair e dar mate lá em G7, não tem defesa para esse ataque. Mas o Kramnik jogou muito bem aqui, torre G6. Um ótimo lance, atacando a dama. Kasparov, claro, viu essa ideia e jogou dama F4. Que ataca a torre lá em B8, né? Então, e aqui é um momento crítico, né? Aqui, a partir daqui, o Kasparov o ataque vai dar certo. Como que o Kramnik poderia refutar o ataque do Kasparov com um lance aqui, bispo D5, defendendo a torre com a dama e atacando o cavalo branco? As brancas não teriam nada melhor aqui do que, por exemplo, bispo H5, né? Bispo toma E6, bispo toma G6, e aqui cavalo por G6, não tomar a torre aqui, porque torre D6 é muito forte, seguido de dama toma F6 cheque. Então, o cavalo toma G6, ataca a dama. Dama toma F6, cheque, rei G8. E se torre G3 para H5, as pretas têm um contra-ataque mortal. B4, agora o rei branco está com problemas aqui. Muitas linhas abertas e o ataque das pretas deve chegar primeiro. Então, bispo D5 seria um lance muito forte. Talvez cavalo D4 seja uma opção aqui também para as brancas, mas o ataque... digamos assim, teria se esvaído. Mas Kramnik jogou um lance totalmente humano, embora impreciso, torre E8, tirando a torre do ataque, e agora vai começar aqui uma bela exibição aqui de ataque do Kasparov, torre D6, taca a dama ali em B6, e o Kramnik acha cavalo D5 aqui, que ataca, contra-ataca a dama branca, então tá tudo voando. Reparem que o cavalo tá atacado, a dama branca tá atacada, agora a dama preta tá atacada. Mas aqui importante, né? Se tirasse a dama, por exemplo, com dama A5, seguiria o ataque com H5 aqui. E não tem uma boa casa para a torre, porque ela tem que defender o peão de F6 com cheque. Esse cheque aqui em A1, rei C2, cheque, rei B1, acabaram os cheques. Essa casa está controlada aqui pela torre e pelo bispo. Portanto, depois de cavalo D5, lance aqui do Kramnik, Kasparov jogou um lance sensacional. Está tudo atacado. Esse aqui é bem no estilo Mihail Tal. Vai botar mais gasolina aqui no fogo. Então ele joga H5, né? Ao invés de tirar alguma peça, ele ataca a outra peça das pretas e deixa a própria dama no ar. Claro que foi tudo super calculado. Se ele tomasse a dama em B6, né? Cavalo por F4, toma em F4, torre toma G4, e as pretas mantêm a igualdade material e na posição também. Então veio o H5 aqui do Kasparov. E o Kramnik teve que entrar agora na variante, cavalo por F4, e agora o Kasparov não toma dama, ele toma em G6, lance absolutamente brilhante. Tá tudo atacado, torre pelo cavalo, né? O cavalo também, só o bispo que não está atacado. Mas só dá para fazer um lance de cada vez, né? Então as pretas não podem capturar todas as peças e as brancas têm um monte de ameaças. A principal delas, torre toma H7 ou tomar dama aqui. Então o Kramnik tomou em D6. Reparem que nesse momento ele tem a dama inteira a mais, né? Mas
as brancas vão recuperar todo o material com juros. Se ele tomasse essa torre, para não tomar em H7, ele não ia tomar a dama aqui, sim ia tomar o peão de F7 na sétima fila aqui, ameaçando coroar. E não tem. E se a torre sair, agora sim pode tomar o cavalo, a dama, né? E tá coroando. E o cavalo não está mais atacado aqui. Então, tomou a torre o Kramnik. Torre toma H7, cheque. Rei G8. G toma F7, cheque. O único lance possível é tomar a torre. E F toma E8, dama, né? Agora o material tá igual nesse momento. Depois de toda essa confusão, né? Só que o rei das pretas está muito exposto. E o ataque aqui é muito forte. Então, bispo F5 cheque é uma ideia. Dama F7 outra ameaça aqui de mate, né? Então, o Kramnik eliminou o cavalo branco. E aqui o Kasparov jogou bispo F5 cheque intermediário. Rei G7 única, né? Se rei H6, dama G6 é mate. Então, rei G7. Deu o mesmo cheque aqui o Kasparov. Rei F8, agora ele toma esse peão com cheque. Agora, finalmente, ele ganha um material que é um peão, né? Mas a questão é mais o ataque e o rei exposto aqui das pretas, né? Então, rei E8. Se o rei vai para lá, bispo toma E6, cheque, rei H7, bispo F5 e está ganhando a dama. Então, jogou rei E8 aqui o Kramnik, bispo toma E6, né? E aqui, já no apuro de tempo e numa posição perdida, o Kramnik jogou dama F8, que lance que, digamos assim, em curto sofrimento aqui na posição. Ele poderia tentar, por exemplo, um E3, né? Seria um lance, tentar algum contrajogo aqui, né? Esse peão toma, mas aqui o Kasparov poderia tomar, bispo toma, dá um cheque ali de bispo, o rei tem que defender a dama. Há um cheque aqui, se tomar, toma a dama, faz o rei para C7, cheque, ataque duplo no rei e no bispo, tem que atacar o bispo das brancas, e aqui bispo tomar B5 ganharia outro peão, e se tomar o bispo dama por G2, final de damas com 2 a mais seria facilmente vencido aí pelo Kasparov. E se tirar o bispo aqui ameaçando mate 1, o bispo das brancas sai do ataque também defendendo mate com uma posição ganhadora. Depois de bispo toma F6, bispo toma E6, dama F8. Kasparov deu o golpe final aqui, bispo D7, cheque, desviando o rei da defesa da dama e forçando o abandono. Então, grande vitória aqui do Kasparov, no maior estilo tal, né? Teve até a questão de um pequeno blefe ali no sacrifício, mas embora fosse muito difícil do ponto de vista prático ser refutado ali o cavalo E6, e depois uma execução fantástica ali no final do ataque com todas as peças voando. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.